Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Elias Jabur e vamos apresentar mais um episódio de Socialismo do Século XXI. Todo mundo está de acordo, assim, os grandes analistas, sejam no campo do imperialismo, seja no campo mais progressista, no campo da esquerda, que existe uma nova ordem surgindo em meio a esse conflito na Ucrânia. Não adianta, eu vou ter que retornar esse ponto, porque ele é um marco nas relações internacionais. Então, ele é um marco para quem quer compreender o socialismo do século XXI, ou seja, o pós-guerra da Ucrânia, o pós-conflito da Ucrânia. Ele é fundamental para quem quer pensar o socialismo do século XXI, então eu vou ter que retornar o tempo inteiro essa temática aqui com vocês. Então, existe um acordo, que existe uma outra ordem surgindo. Por exemplo, o Biden recentemente disse que ele reconhece isso, só que ele dobra a aposta de que essa nova ordem tem que ser comandada pelos Estados Unidos, ou seja, ele não vai abrir mão da... E esse é um ponto a ser levado em consideração quando nós falamos de estratégia socialista internacional, tanto em países localizados, com as atuais experiências em cursos, ou experiências de projetos nacionais autônomos, quanto em um movimento comunista internacional como um todo. Ele vai em consideração de que o Biden reconhece que existe uma nova ordem mundial, mas que o ponto zero é ele, ou seja, o ponto zero é os Estados Unidos, né? E eles têm que comandar essa nova ordem mundial. Eles reconhecem isso. Uma das jogadas que aconteceram recentemente, em que eu acho que é um desafio, mais um desafio à ordem liberal existente, porque eu tenho a compreensão de que o conflito na Ucrânia ele não deve ser visto somente sob o prisma das questões de segurança da Rússia, e sim como desafio aberto à ordem liberal, né? Um desafio militar aberto à ordem liberal, ou seja, trata-se de desafio que nem a China fez, ou seja, a China nunca desafiou a ordem liberal, muito pelo contrário, ela se utiliza dessa ordem liberal desde 78 e acumula forças dentro dela, enquanto que a Rússia partiu para o desafio aberto a essa ordem. E o desafio aberto a essa ordem está trazendo um custo altíssimo, e esse custo altíssimo muito bem calculado pelos policymakers da Rússia, né? Por exemplo, um deles é a questão das sanções. Acho que nós já tratamos aqui dessa questão. Então, uma coisa é sancionar a Venezuela, a Coreia Popular, Cuba, ou seja, que são países que não têm grande peso na economia internacional, né? Não são capazes de provocar uma inflação mundial. Outra coisa é você cancelar a Rússia, né? Então, os russos, por exemplo, eles estão também escalando nas suas sanções ao Ocidente. E a última grande cartada que eles, pelo menos enquanto estou gravando esse vídeo, foi lançada foi o seguinte: olha, vocês que vão... A Europa depende muito do gás russo, do petróleo russo, os americanos não têm como entregar as necessidades em matéria de energia da Europa, então se a Rússia parar de suprir a Europa de energia, a Europa para completamente. O Putin chegou à conclusão do seguinte: olha, vocês a partir de agora, se quiserem meu gás, vocês vão ter que trocar euro por rublo, né, e comprar o meu gás com rublos. Ou seja, ele fortaleceu a posição monetária dele, utilizando o euro, ou seja, jogando o euro contra o dólar e fortalecendo a sua própria moeda. Até que a cotação do rublo ela voltou à mesma cotação do dia anterior ao cancelamento da Rússia do sistema SWIFT. É uma jogada que eu acho que beira a genialidade de um jogo de xadrez geopolítico, né? Ou seja, aí não é pequena política nessa conversa, é política grande. E os marxistas e leninistas, eles têm que estar de olho nessa grande política, né? Porque é nessa grande política que vai se definindo o futuro da humanidade. Então vem essa questão, que eu vou voltar aqui. Enfim, a hegemonia do dólar vai acabar ou não vai acabar? Não. Pergunta que eu respondo dessa forma aqui: ainda não vai acabar essa hegemonia, né? O que pode acontecer é que essa hegemonia ela possa passar por um processo de contestação no mundo inteiro, de contestação, né? Essa contestação vai ser parte desse caos sistêmico que vai se instalar a partir dessa troca da possibilidade de troca de hegemonia na arena internacional, ou seja, os americanos não vão abrir mão dessa hegemonia, né? Então isso vai aprofundar esse caos sistêmico, ou seja, o imperialismo ele vai jogar fogo no mundo, ou seja, vai colocar fogo no mundo. E isso significa para os comunistas, eu acho, e tanto para quem está dentro do poder quanto fora do poder,
uma visão política mais larga de como tratar com isso. Por quê? Porque essa polarização entre Rússia, Estados Unidos, China e tal, vai chegar no dia a dia nosso aqui. Já chegou, né? Seja pela televisão, pelo rádio, seja no grupo de WhatsApp, existe essa polarização. E aí vem uma questão que eu acho que é fundamental, que é o papel da política nisso daí. Estamos vivendo um momento especial no Brasil, né, em particular, em que defender a democracia, né, é uma forma que nós encontramos de defender o direito de fazer política, ou seja, o comunista não defende a democracia porque a democracia burguesa porque ela é bonita, porque nós defendemos a democracia burguesa, tal qual ela se encontrava no Brasil até 2016, porque ela nos entregava a possibilidade de fazer política, né? E a política é a zona de conforto dos comunistas, né? Comunista que nega a política, que nega a busca da convergência em torno dos grandes objetivos, ele faz o jogo do inimigo, na minha opinião. Comunista não gosta de gueto, comunista não gosta de isolamento, né? E comunista tem que estar agindo no curso dos grandes acontecimentos. Então, a situação que se coloca diante de nós hoje, primeiro é a China, por exemplo, Cuba, Venezuela, Vietnã, e buscando alternativas, vamos dizer assim, de se aproveitar de tudo isso daí e fortalecer as suas experiências. A Venezuela, por exemplo, já está colocando os seus termos de negociação para entregar petróleo para os Estados Unidos, porque os americanos estão passando por um processo intenso de inflação, né? E o único país que pode entregar petróleo para eles, que é capaz que serve as refinarias que já estavam instaladas lá na Venezuela, então a Venezuela está abrindo uma oportunidade de fazer grande política, né? Ou seja, se Venezuela fosse se apegar a princípios, eu falar, não, que esse cara quis me matar até hoje, não vou fazer política com ele. Muito pelo contrário, a Venezuela, o governo Maduro está mostrando uma visão política muito larga, né? Que isso é uma grande lição para a esquerda brasileira, eu acho, né? Uma visão política muito larga, né? E está colocando seus termos de discussão com os Estados Unidos. A China, a grande política que a China faz hoje é tentar fazer o máximo com que a Europa não caia de vez nas mãos dos Estados Unidos, porque o que está acontecendo hoje é que a Europa ela está se transformando. Ela pode passar por um processo em que ela vai voltar a ser uma extensão do território econômico norte-americano, porque o caos econômico europeu, com a falta com a escassez de energia que proveria da Rússia, vai jogar a Europa no colo dos Estados Unidos, né? E para a China não interessa isso. Então, olha o grau de luta que se instala no mundo hoje, né? Ou seja, o grau de complexidade em que as relações internacionais elas lidam hoje, né? E como que os comunistas chineses lidam com isso, como os socialistas da Venezuela lidam com isso, como os cubanos lidam com isso, né? Ou seja, não é interessante, por exemplo, para o Biden ter um grande aliado da Rússia aqui embaixo, que é Cuba. Então, o Biden, em algum momento, também pode rever as relações dele com Cuba, né? E os cubanos vão ter que aproveitar essa oportunidade, né? Porque Cuba depende dos dólares que as famílias cubanas enviam para a ilha. E, atualmente, essa possibilidade ela está completamente desgastada. Então, eu acredito que as possibilidades abertas hoje, diante desse novo quadro, demandam uma capacidade dos comunistas, dentro e fora do poder, demanda uma capacidade de fazer política grande, ter uma visão larga de política, ou seja, porque a polarização vai ser uma tônica, e a polarização muitas vezes não interessa para os comunistas, ou seja, ainda mais quando nós somos fracos, né? Então, daí a necessidade de amplas alianças, para nós não podemos cair no isolamento. Abrindo parênteses, pessoal, qualquer situação internacional em que role polarização no mundo, essa polarização se sente nas realidades nacionais, tá? Então, no caso brasileiro, essa polarização entre extrema-direita e o campo liderado pelo presidente Lula, né? E evidentemente que os comunistas, numa situação dessa, não vai ser refratários de uma visão utópica, uma visão moralista do processo, ou seja, ele vai se isolar, muito pelo contrário, o PCdoB é muito claro em relação a isso, né? Enfim, eu acho que a mudança na ordem internacional que nós estamos vivendo demanda uma outra visão mais ampliada ainda de como os comunistas devem agir nesta quadro histórico, os comunistas dentro do poder e fora do poder. Um forte abraço, um beijo no coração de vocês.